Olá, internautas! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Luna Solis. Artemisa Lopes falando aqui com vocês e hoje a gente tá aqui pra comentar aí o terceiro episódio da 7ª temporada de Riverdale, então roda logo essa vinheta. Bom, gente, e assim, falando de maneira geral, né, esse episódio ele foi um episódio assim bem peculiar, né, de certa forma, falando assim de maneira bem geral, né, porque basicamente a gente teve aí mais um episódio que foi muito focado aí nos casais em si, né, nessa troca aí de casais com algumas coisinhas a mais e também um pouquinho aí dessa trama que a gente teve iniciada aí no segundo episódio, que acaba envolvendo aí a Ethel e consequentemente aí o Jughead. E bem, gente, eu tô percebendo, né, eu comentei nos meus reviews anteriores que eles iam se aproveitar, né, desse pano de fundo, né, da história, desse contexto aí da história tá se passando aí nos anos 50, para eles retratarem, né, alguns assuntos, né, que eram tabus aí nessa época, né, como por exemplo, lá no primeiro episódio a gente teve toda aquela coisa da segregação racial que realmente existiu, né, do racismo. Além do segundo episódio, a gente também teve um pouquinho dessa coisa da homofobia, né, de ser LGBT nessa época, a gente teve um pouquinho disso e o iniciozinho aí dessa formação aí dos casais. E já aqui no terceiro episódio também foi meio que focado nessa coisa aí dos casais, só que eu trouxe um pouco dessa perspectiva aí, né, de educação sexual, né, de falar sobre esse assunto, né, nos anos 50. E eu digo que esse episódio foi um pouco aleatório porque eu acho que a abordagem, né, a forma como eles acabaram trazendo isso aqui pra esse episódio, eu achei um pouco inusitada, né, engraçada em vários momentos, né, claro que eu entendi ali o contexto, a forma como que eles inseriram aqui nesse assunto, né, eu acho que a série vai seguir, né, nessa premissa aí de trazer esses assuntos, sendo que a história tá sendo retratada aqui nos anos 50, mas ao meu entender, né, ao mesmo tempo eu comecei a pensar algumas coisas que eu acho que talvez certas coisas que a gente tá acompanhando aqui, né, por mais que sejam só 3 episódios por enquanto, eu acho que de alguma forma, né, por alguma razão, isso possa estar interligado, né, com a Riverdale que a gente conhece, né? Eu acho que possam ter ali algumas pistas, talvez, do que aguarda a gente quando for ter o desfecho no final, né? Lá no final da temporada. E eu acho que talvez possam ter algumas pistas ocultas do que tá acontecendo, né? Do que a gente pode esperar aí quando for ter o desfecho, né? Quando eles voltarem pra, né, a trama lá que a gente acompanha na 6ª temporada, como já foi confirmado que vai acontecer. E eu digo isso, né, principalmente aqui por conta desse arco ali que tá envolvendo aí a Ethel, o Jughead, né? Eu não sei porquê, mas ficou muito na minha cabeça à medida que eu ia assistindo que eu acho que talvez toda essa coisa ali que envolve o Jughead possa acabar tendo, né, ou tem alguma relação, né, com toda essa trama ali da Riverdale que explodiu, né, lá da 6ª temporada e talvez de alguma forma o que a gente tá vendo aqui possa ser algum tipo de consequência ou talvez alguma pista, né, do que tá acontecendo, porque lembrando, né, que o Jughead, ele iniciou ali a trama, né, se lembrando de tudo que aconteceu, ele era o único personagem que sabia disso e ele esqueceu, né, porque a Tabitha lá fez ele esquecer, só que tinha um detalhezinho lá no final do primeiro episódio que deu a entender que ele não esqueceu totalmente de verdade. Então eu fiquei pensando nisso, então eu acho que talvez eles estão jogando algumas pistas soltas aí pra fazer a gente pensar que realmente ele não esqueceu disso de fato. Mas focando aqui, né, nos casais, né, primeiramente, antes de falar do Jughead e da Ethel, gente, eu tô gostando bastante, né, do destaque que o Kevin tá tendo, né, porque lembrando, né, que essa 7ª temporada aqui, né, esse início, né, é como se fosse um reboot aqui da própria série, né, como se fosse a primeira temporada novamente. E o Kevin, né, infelizmente, ele sempre foi um personagem que ele não teve muito destaque, né, ele nunca teve muito destaque ali em Riverdale. E eu tô achando bem interessante, né, de certa forma, o destaque que ele tá tendo aqui, né, você vê que ele tá sendo um personagem que, pelo menos aqui nessa versão, ele tá tendo um destaquezinho maior, né, porque tem toda uma trama que envolve ele e a Barry, né, que eles estão dentro de um relacionamento, mas é um relacionamento que tá ali, né, meio complicado, né, eles não estão se entendendo muito bem. E isso acaba envolvendo ali os outros personagens também, né, porque Bart tá sendo muito desenvolvido aqui, né, pra mim tá praticamente claro, assim, que Bart tá caminhando aí. Eu acho que Bart aqui nesse episódio teve muito foco, porque consequentemente acabou envolvendo o Kevin, né, porque eles trazem essa trama aí de educação sexual e tal, que acaba trazendo um pouco disso à tona, né, porque tá mais do que claro, né, que o Kevin, ele é gay, né, ele não gosta de mulher e ele vive nesse relacionamento com a Barry, só que ele não sabe como falar isso abertamente, né, porque eles estão ali em 1955. E aí também tem toda a relação dele ali com esse outro personagem, eu tô gostando bastante de ver isso aqui em Riverdale. É claro que a gente queria ver mais dele, né, tipo, só do fato dele ser gay, né, tipo,
tá, mas o que que é mais dele, né? Mas, de certa forma, pelo menos o Kevin tá tendo aí o seu destaquezinho merecido. E como eu falei, né, Bart tá deslanchando assim, né, gente, aqui nesse episódio, pra mim, assim, de certa forma, tá desenvolvendo sim, porque todo esse lance da Betty, do Karen tá sendo afastados, tá acabando trazendo, né, ela e o Art ali juntos, né? Por mais que aqui nesse episódio o Art acaba tendo um envolvimento ali com a Sharon, né? Porque rola toda uma questão também que a Sharon, né, a mãe dela, meio que tá percebendo ali que ela talvez não goste de garotos e ela pede ali pro Julian meio que empurrar o Art pra cima da Cheryl e aí eles acabam ali se envolvendo, rola toda uma coisa e tal, mas você vê que é uma coisa que eles não estão à vontade, né, que é de fachada e tal, e isso acaba aproximando ali a Betty e o Art mais ainda, né, quando ele pede ajuda pra ela, né, como que ela vai se relacionar ali com a Cheryl e tudo mais. E deu a entender, né, no último episódio, no segundo episódio, que talvez Shawnee ia deslançar, né, gente? Mas assim, parece que eles estão fazendo aos pouquinhos, né, porque aqui nesse episódio rola também todo um clima ali, né, entre elas duas e essa coisa muito da Cheryl ali ainda em negação dos sentimentos dela, né, porque claro, né, que infelizmente, né, em 1955 e ela vem ali de uma família que é muito conservadora, né, então é claro que toda essa relação dela ali com a Tony vai ser bem complicada, então vai ter que ser ali aos pouquinhos também, e rola todo esse envolvimento, né, do Art ali com a Cheryl, mas é claro que é tudo muito de fachada, né, e que não tem como ir pra frente, né, gente, então foi tudo realmente pra fazer deslanchar, né, Bart. Por mais, né, que mais pra frente ali no episódio tem uma cena, gente, tem um momento que pros Bughead Shippers, né, pra quem lembra, né, ali de Bughead, né, que é da Betty e do Jughead, eles acabam dando um beijo ali mais ou menos no final do episódio, quando a Verônica, né, ela faz ali uma festa de pegação e tal, e eles acabam trocando um beijo, né? E é claro que isso reacendeu, né, o nosso coração de Bughead Shippers, né? Porque a gente relembra, claro, que da primeira temporada, né, gente? Acho que foi sim, totalmente ali uma referência da primeira temporada, né? A temporada ali que deslanchou, né? Betty e Jughead juntos, é claro que fez a gente sentir saudade, com toda certeza. Eu consegui relembrar, né, dos momentos deles juntos ali na primeira temporada, né, da Betty e do Jughead investigando ali o assassinato do Jason juntos, quando tudo começou ali, do envolvimento ali do relacionamento deles. Eu acho que foi uma referência que eles quiseram fazer ali, de certa forma, né, eu senti que foi isso sim, né, mas infelizmente, né, a gente talvez não veja mais disso, né, talvez tenha sido só uma referência mesmo, ou talvez não, né, porque os casais aqui, eles estão tão trocados, gente, que assim, tá até meio esquisito de você pensar assim, qual que vai ser o próximo chip que eles vão inventar. Mas com certeza foi uma referência, né, muito legal, né, por mais que a gente saiba que talvez seja difícil deles voltarem, mesmo que seja nessa realidade dos anos 50, porque, né, os atores, eles terminaram ali na vida real, né, existe aí essa problemática, né, mas com certeza reacendeu uma chama no nosso coraçãozinho, sim, e os Bughead Shippers relembraram com certeza ali dos momentos ali da primeira temporada, e, né, gente, talvez, quem sabe, sei lá, a gente possa ter esperanças de, sei lá, em algum momento acontecer alguma coisa entre a Betty e o Art que separe eles, e, sei lá, a Betty de repente acabe se juntando aí com o Jughead nessa trama que tá tendo aí, né, que eu vou falar mais pra frente, mas eu duvido muito, mas sim, foi uma referência legal e que reacendeu aí o coração dos Bughead Shippers. E aí tem toda essa trama, né, de falar sobre educação sexual ali na escola, né, que eu acho que foi a temática da vez que eles trouxeram aqui, né, pra esse episódio, pra falar sobre esse assunto ali nos anos 50, que acabou trazendo à tona todos esses sentimentos ali que estão envolvendo ali os personagens e essa coisa aqui desses casais trocados, né? E tem um determinado momento, né, que dá a entender, né, eu não sei se realmente possa acabar acontecendo, de um possível envolvimento entre a Verônica e o Jughead, né? Deu a entender isso, mas eu não sei, gente, eu acho que não vai rolar, talvez possa ser só uma coisa momentânea, alguma coisa que, sei lá, a Verônica e o Jughead acabem fazendo juntos, porque eu sei que tem muitas pessoas que shippam, que era um chip, assim, que se existia, mas eu acho que foi uma coisa, assim, só desse episódio, sabe? Só uma coisa que acabou acontecendo mesmo, e eu não tenho esperanças de Jughead e Verônica juntos, mesmo que seja aqui nessa realidade. Por mais que o relacionamento dela ali com o Art esteja meio flopada, né, mas não sei, gente, eu não consegui sentir, assim, dizer que tem indícios de que eles possam se envolver nos próximos episódios, mas não sei, né, vamos ter que esperar pra ver. Eu também espero que tenha mais de Shawnee, né, gente, porque assim, né, como eu mencionei no episódio passado,
deu a entender que ia dar início, sabe, ao envolvimento delas. E, tipo, nesse episódio aqui foi uma coisa totalmente oposta que acabou acontecendo. A Cheryl, né, ali com o Art, tipo, nada a ver com nada, né, mesmo nessa realidade aqui dos anos 50. Então, assim, né, o que vai ser disso, né? Será que eles vão desenvolver mais pra frente? Será que vai acabar acontecendo alguma coisa que aproxime elas? Porque a Cheryl, ela foi bem afrontosa com a mãe dela ali no final, né? Ela deu a entender que nessa realidade aqui, pelo menos diferente do que a gente via ali, principalmente na primeira temporada, né? Que a Cheryl, ela era bem submissa ali com a família dela, né? Aqui nessa realidade, ela tá mais afrontosa, né? Ela meio que usa ali o Art pra dar uma ameaçada, assim, entre aspas, na mãe dela, né? Dizer que a mãe dela não vai mandar nela, não vai mandar com quem ela se relaciona. Então, assim, eu senti que talvez Shawnee a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho, mas com certeza deve acabar rolando aí mais pra frente, né? Porque a gente espera pelo menos isso, nem que seja aqui nessa realidade aqui dos anos 50. E assim, gente, falando, né, dessa trama aí da Ethel e do Jughead, né, que teve início lá no segundo episódio, né, dessa morte aí dos pais da Ethel, que deu a entender, né, pelo menos ali no primeiro momento, de que a própria Ethel tinha supostamente matado os próprios pais, né? Eu cheguei a pensar nisso, né, porque foi tudo muito esquisito, tudo muito estranho. E com certeza eu já pensei de imediato que esse seria aí o novo mistério que a gente ia acompanhar aqui nessa temporada, né? Porque, mais uma vez, a gente é um reboot aí da primeira temporada. E é claro que teria que ter um mistériozinho pra gente desvendar, né? Porque senão não seria o Riverdale. E aqui nesse episódio, eles deram uma continuidadezinha aqui nesse plot, né? Claro que 80% dele foi sobre os casais, mas eles exploraram isso aqui também. E eu senti que eles plantaram mais dúvidas, né, do que respostas de fato, né? É claro que eu não esperava que eles iriam já dispensar várias pistas pra gente de imediato, né? Mas tá sendo um desenvolvimento bem lento em torno disso, então eu acho que eu já posso dizer com segurança que sim, que esse vai ser aqui o grande mistério aqui desse início aí da 7ª temporada. Porque aqui, né, rola toda uma investigação ali da Ethel, de que eles acreditam que ela mesma matou os pais, né? E obviamente ela ainda tá muito abalada com tudo isso. Do meio pro fim ela vai acabar ali morar com a Betty, né? Porque ela não tem mais ninguém. E como eu mencionei, né, que o Jughead muito provavelmente ele iria ajudar a Ethel com isso, né? Iria fazer as investigações ali dele, como já era esperado, né? Porque a gente conhece o Jughead, ele faz umas investigaçõezinhas dele ali. E do meio pro fim, né, ele acaba encontrando certas coincidências ali com os gibis, com aqueles desenhos que eles estavam fazendo ali, né, pra aquela editora. E o problema é que muitas dessas pistas aí são incriminatórias contra a própria Ethel, né? Porque ela fazia uns desenhos muito estranhos, né? Uns desenhos em que ela meio que retratava ela mesma ali com os próprios pais. Ela comenta, né, que muitos desses desenhos que ela faz eram meio que representações ali dos pensamentos dela, né? Porque a gente sabe do que foi mostrado pra gente que ela tinha um certo problema ali com os pais, né? Então, consequentemente, ela acabava representando isso nos desenhos ali que ela fazia, né? E isso acabou sendo ali uma prova incriminatória contra ela. E eles acreditam ali que meio que o que deu a entender pra mim é como que fosse uma espécie de um serial killer que assassinou ali os pais da Ethel e ela chegou em casa e acabou se deparando com aquela cena. Eles plantaram um mistériozinho em torno disso, né? O que deu a entender, pelo menos pra mim, que talvez, sei lá, possa ter sido obra de algum serial killer, né? Porque eles comentam ali do Milkman, que é um homem que se disfarça ali, né, do leiteiro da cidade, que faz as entregas ali de leite pras pessoas, e que ele vai nas casas das pessoas pra assassinar elas. Deu a entender, né, que seria esse tal desse homem. Eles até suspeitam de um homem ali das redondezas, que do meio pro fim acaba não dando em nada. Então, com certeza, esse mistériozinho aí está plantado, né, de qual que vai ser a identidade aí desse homem. Ou será que foi esse homem mesmo, né? Será que foi outra pessoa, outra coisa? Ou se foi até mesmo a própria Ethel, né? Porque, inclusive, o próprio Jughead comenta isso no episódio, né? De que o comportamento da Ethel é muito estranho, é como se ela escondesse alguma coisa, né? Então, assim, será que ela teve algum tipo de surto e acabou matando os próprios pais e depois esqueceu que isso tinha acontecido? Ou se realmente, né, foi uma pessoa, esse tal desse Milkman aí, que acabou matando aí os pais dela, e a gente vai ter esse mistério, né, desse possível, talvez, serial killer, né, que vai ser aí o grande mistério dessa temporada. Eu, sinceramente, acredito, né, agora, que eu acho que não foi a Ethel, eu acho que não foi ela mesmo.
eu acho que a gente vai ter, sim, um novo responsável, né, por esse acontecimento. Eu acho que talvez possa ser um serial killer, né, uma espécie de um serial killer que realmente entrou na casa e matou os pais da Ethel. Eu acho que vai ter esse novo mistério pra gente, sim, porque, de fato, eles plantaram, né, essa ideiazinha desse mistério pra que seja desenrolado aí nos próximos episódios em cima disso. Pode ser também, sim, que a Ethel, de fato, esconda alguma coisa, mas que não, talvez não seja o que a gente tá pensando, né, talvez vai ser outra coisa e vai ter algum plot twist em cima disso, né? Será que ela conhece o assassino e tá protegendo ele de alguma forma? Teorias, né? Eu criei essa teoria aqui na minha cabeça que talvez possa ser o caso, ou talvez não, né? Vai ser algum personagem novo que a gente não sabe, ou talvez seja algum que a gente tá vendo e não sabe que é ele, né? Porque assim, gente, esses diretores lá, eu tô achando eles muito esquisitos. Eu não sei, gente, pra mim tem uma coisa de errado com eles. Será que foi um daqueles diretores lá que acabou fazendo isso? Ou talvez não, talvez seja algum outro personagem que vai aparecer mais pra frente. Quem sabe, talvez, né, esse assassino possa atacar novamente em um próximo episódio, né? E talvez a gente tenha mais um desenrolar em cima disso e mais pistas, né, que vão culminar, né, em mais revelações ali mais pra frente. Mas basicamente esse episódio foi um episódio meio aleatório, né, assim, que teve toda essa coisa envolvendo os casais aí mais uma vez, nessa troca aí dos casais que tá tendo nessa 7ª temporada aí de Riverdale, né, e que pra mim, né, aprofundou muito mais Bart, né, tá dando muito a entender que eles estão realmente focando muito em Bart aqui, né, nessa temporada, como inclusive a própria Lily Reinhardt, né, que interpreta a Betty, ela comentou que essa temporada aqui ia ser um refresco, né, para os Bart shippers, né, então realmente tá sendo mesmo como a gente tá acompanhando, e basicamente, né, a gente tá tendo aí esse novo mistério que foi, né, formulado aí pra gente desse assassino misterioso aí que matou os pais da Ethel e que tem alguma coisa em cima disso, né? A gente não sabe se foi ela realmente que matou os próprios pais, ou que foi uma outra pessoa, ou que tem um assassino, ou uma espécie de um serial killer à solta aí na cidade, que eles ainda estão desenrolando em cima disso, estão fazendo muito mistério, e que talvez, quem sabe, a própria Ethel esconda aí alguma coisa. Será que ela tá cobertando alguém? Será que ela conhece a assassina? A gente vai ter que esperar os próximos episódios pra saber. Mas é isso, né? Basicamente foi isso que aconteceu aqui no episódio, né? Eles estão trabalhando muito essas temáticas diferenciadas, né, em cada um dos episódios, né? Pelo menos do que a gente pode estar acompanhando até aqui, né? Cada episódio eles falam de um tabu, né? Se aproveitando desse contexto aí dos anos 50. E a gente deu início aí, de fato, né, nesse mistério aí, desse assassino dos pais da Ethel. Mas é isso, esse foi aqui o meu review do 3º episódio da 7ª temporada de Riverdale. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal pra você não perder o próximo review de Riverdale. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau!